Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Bruno, eu sou médico neurologista da RoundMed e eu estou aqui para falar para vocês de um tema bastante interessante e relativamente comum, principalmente para quem trabalha em emergência ou em terapia intensiva, que é a hipertensão intracraniana. Eu quero focar especificamente na fisiopatogenia, algo bem rápido, e como a gente vai usar a terapia hiperosmolar, que basicamente são o manitol e a salina hipertônica, que eu acredito que muitas das vezes tenhamos dificuldade de usar ali na beira-leito. Então, a fisiopatogenia da hipertensão intracraniana. A gente já tem bem consolidado o nosso conhecimento na medicina que a caixa craniana é uma caixa fechada, tem alguns orifícios, né? Mas, de maneira geral, é um local que não tem para onde expandir, uma vez que os ossos do crânio se fundem, né? Então, qualquer coisa que aumente o volume intracraniano, consequentemente, pode levar ao aumento da pressão intracraniana, né? E quais são os componentes que estão dentro da caixa craniana? Tecido cerebral, que ocupa a maior parte do volume dentro do crânio, líquor, sangue venoso nos leitos venosos, nos seios venosos, e o sangue arterial. Qualquer um desses quatro que aumentar o seu volume, né, pode acabar causando hipertensão intracraniana. Ou, né, se alguma outra substância, algum outro componente invadir a caixa craniana, como um tumor, né, e acabar ocupando um espaço que não é dele. Então, desde Arquimedes, né, Arquimedes descobriu que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando ele entrou na banheira, a banheira transbordou e ele saiu gritando, né? A história diz que ele saiu gritando, feito um cara desesperado pela descoberta que ele fez, né? E nesse exemplo aqui do lado, que a gente olha, né, da garrafa d'água, se eu coloquei uma pedra dentro de uma garrafa d'água, vocês vão ver que o volume de líquido vai subir. Hoje, para a gente, isso é muito óbvio, né? Mas na época do Arquimedes, isso não era. Então, a doutrina de Monroe Kelly, o que ela diz para a gente? Que dentro desses quatro componentes que a gente falou de dentro do crânio, eles estão, a princípio, em equilíbrio. Quando entra um elemento novo, como esse roxinho aqui, que representa uma massa, né? Uma massa desenvolvendo dentro do cérebro, a partir do momento que ela vai crescendo, outros componentes têm que sair de dentro do cérebro para que a gente mantenha a pressão intracraniana estável. Então, se vocês forem ver uma curva de pressão intracraniana, ela vai se mantendo estável nesse aumento da pressão intracraniana, apesar de uma outra substância estar ocupando espaço. Quando vence a capacidade de adaptação, acaba acontecendo um aumento exponencial da pressão intracraniana. Então vejam bem, entrou um componente novo, saiu o líquor por um lado, saiu o sangue pelo outro, que são os dois compartimentos muito mais móveis, né, dentro do crânio. À medida que esse processo vai evoluindo, como na última figura, vocês veem aqui embaixo que já praticamente não tem mais líquor para sair, praticamente não tem mais sangue para sair, a partir daqui a pressão intracraniana vai começar a subir em escala logarítmica. Vai acontecer tudo muito rápido, porque foi vencido o mecanismo de adaptação possível. Uma outra informação muito importante que eu queria trazer para vocês. A gente tem uma ideia errônea que a nossa caixa craniana é um espaço uniforme, né? Isso não é verdade, porque o nosso crânio ele é dividido em compartimentos. Então a gente tem a foice cerebral, que divide o nosso cérebro em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E a gente tem o tentório, que divide o nosso cérebro em compartimento supratentorial e infratentorial. Quando que acontece a herniação cerebral? A herniação cerebral ela só acontece quando há diferença de gradiente de um compartimento para outro. O que eu quero dizer? Se surgir um tumor cerebral ou hematoma epidural no hemisfério cerebral esquerdo, a tendência é que ele hernie para o lado direito ou para baixo, infratentorial. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem condições que aumentam a pressão intracraniana globalmente e se eu fizer uma punção lombar, por exemplo, esse paciente não vai herniar. É o caso dos pacientes com hidrocefalia comunicante, os pacientes com hipertensão intracraniana e idiopática, onde todo o sistema está pressurizado por igual. Eu posso ir lá puncionar e esse paciente não vai ter herniação. O mesmo vale para a meningite, que não tem alterações neurológicas focais. Pacientes sem hemiparesia, sem crise convulsiva, sem alteração do sensório, se eu suspeitar de meningite com exame neurológico normal, não tem papiledema, eu posso ir lá e puncionar tranquilamente sem ter uma tomografia de crânio. Por quê? Porque não há gradiente de pressão de um compartimento para outro. Quando há gradiente de pressão de um compartimento para outro, como a gente vê nessa figura, você vai ter herniação.
Então, a primeira que eu trago aqui para vocês verem é a herniação subfalcina, de um hemisfério passando por outro por baixo da foice. Essa altera o sensório, mas geralmente não altera os reflexos de tronco. A outra que a gente tem aqui é a herniação transcalvariana, né? Tem uma fratura craniana, o cérebro está herniando, né? Ou o que a gente costuma ver quando faz uma cranectomia descompressiva, até mesmo para tratamento de hipertensão da craniana. Você tira uma parte da calota craniana para evitar que a herniação ocorra para o tentório e ela hernie para fora. Você orienta a herniação para que ela não desça e comprima o tronco encefálico. A gente tem a herniação uncal, que está muito associado às lesões do lobo temporal, mas podem vir de lesões mais altas também. E o uncus, né, que é a parte mais medial do lobo temporal, acaba herniando e comprime o mesencéfalo, que dá o nosso característico sinal, que é a alteração das pupilas, né? Uma pupila ela fica dilatada e não reativa à luz. À medida que a herniação vai avançando, né, qualquer uma dessas para cima, você vai ter a herniação central. A herniação central, quando hernia tudo de cima para baixo, e o mesencéfalo é comprimido bilateralmente. Geralmente isso ocorre como uma evolução da herniação uncal, mas ela pode acontecer direto também. Mas normalmente a gente vê a anisocoria, depois a gente vê as duas pupilas midriáticas arreflexas, né? Houve herniação central. E por último, vai haver a herniação tonsilar, a herniação do cerebelo, como a gente vê aqui embaixo. Esse tipo de herniação, através do forame magno, comprime o bulbo e completa a lesão, né, de todo o tronco. Geralmente, isso é um processo que vem de cima para baixo, com uma evolução razoavelmente previsível. Quando hernia a tonsila, o paciente está em morte encefálica completa. Mas, eventualmente, pode acontecer o oposto, como aqui, um hematoma cerebelar, que está causando uma herniação reversa, né, do cerebelo de baixo para cima. Isso pode acontecer. Isso às vezes é precipitado com um paciente com lesão de fossa posterior, compressão do quarto ventrículo e hidrocefalia. Vai um colega neurocirurgião, bota um ADVE em cima e acaba hiperdrenando por cima, gera um gradiente de pressão, então, do compartimento infratentorial para o supratentorial e você faz uma herniação ascendente. Isso também é possível. Então, essas são as formas de herniação cerebral que eu queria mostrar para vocês. E o nosso tratamento da hipertensão craniana visa justamente evitar que haja herniação, que haja dano secundário. Tudo que a gente fala em neurointensivismo, quase tudo, né, está relacionado a evitar que ocorram novos danos. Então, para o controle da hipertensão craniana, a medida, talvez as mais importantes e que muitas das vezes é negligenciada, são as medidas posturais. Elevar a cabeceira a 45 graus é uma medida extremamente importante para fazer com que simplesmente com gradiente gravitacional você facilite a drenagem venosa do cérebro. Manter a cabeça centrada, porque quando eu viro a cabeça para um lado e para o outro, eu acabo comprimindo a jugular e isso dificulta a drenagem unilateral. E deixar as jugulares livres, evitar com que cadarços ou fixadores de tubo comprimam a descida da jugular. Vocês podem ver que quando quer testar, estou na dúvida, o paciente está com um catéter de monitorização de pressão intracraniana, um catéter de PIC. Eu quero saber se essa PIC está funcionando ou não, estou na dúvida. Vai lá e comprime a jugular. Comprimiu a jugular, por alguns segundos você vai ver que a PIC começa a subir. Então ela está reagindo, você comprimindo a jugular, você faz a retenção do leito venoso intracraniano, você vai ver a PIC subir. Isso é uma forma de testar se a PIC está funcionando. Então as medidas posturais são extremamente eficazes. E o exemplo que eu trago é para a gente lembrar da infância. Quem nunca plantou bananeira, né? Ficou de cabeça para baixo. Quando você fica de cabeça para baixo, é bem perceptível aquela sensação de pressão que a gente sente na cabeça, aquela vermelhidão que a gente tem. Isso acontece. Então, o paciente que chegou pranchado e está em cabeceira baixa, você tenta o quanto antes pedir para o ortopedista ou neurocirurgião, quem avalia a coluna, liberar o paciente da prancha para você poder levantar a cabeceira. E se por acaso isso for demorar essa avaliação, você faz o Trendelenburg invertido. Você inverte a maca inteira para que o paciente fique numa posição mais reclinada e favoreça, né, a descida do sangue do cérebro para a circulação cava. Então o manitol, bom e velho manitol. O manitol, trouxe essa figurinha aqui em cima para vocês verem que ele é um açúcar, né? Ele, após injetado, ele causa uma vasoconstrição direta. Ele mantém a osmolaridade elevada pela própria ação do açúcar e, além disso, ele causa uma diurese importante, também causando, né, concentração sanguínea e, dessa forma, ele faz um gradiente de pressão, um gradiente osmótico, retirando o líquido do parênquima cerebral.
ele pode ser administrado por catéter periférico, o que é uma grande vantagem para o manitol. Ele pode e deve ser feito em bolos. Não adianta botar o manitol e deixar gotejando devagarzinho. É para fazer em veia calibrosa e, se possível, às vezes até com bolsa pressórica, para que a gente possa fazê-lo o mais rápido possível. O início de ação é em torno de 10 a 15 minutos, então é bem rapidinho. E ele tem uma ação máxima em torno de 20 a 60 minutos. Qual a solução que a gente costuma ter nas emergências? Manitol 20%. A gente faz na dose de 0,25 a 1 grama por quilo. Se vocês forem calcular, vai dar um volume de 87,5 ml a 350 ml no paciente de 70 kg. Então é bastante volume. Geralmente o frasquinho que a gente tem é de 250 ml. Então, se a gente parar para observar, numa dose média no paciente de 70 kg que chegou na emergência, a gente vai correr um frasco de manitol inteiro, rápido na veia. Que a gente tem que ter muito cuidado com o gap osmolar. O que é o gap osmolar? A gente deve calcular a osmolaridade sérica para saber em que nível de osmolaridade a gente está induzindo. Só que o manitol ele não pode ser vista a osmolaridade através do cálculo a partir do sódio e da ureia. A gente precisa ter um cálculo direto da osmolaridade através do sangue. Então, se o laboratório onde vocês trabalham faz um cálculo a partir dos outros eletrólitos, isso vai dar uma alteração, vai dar um valor que é irreal. A osmolaridade tem que ser calculada diretamente. As complicações que podem ocorrer, então, insuficiência renal aguda, hipocalemia, alcalose metabólica e estado hiperglicêmico hiperosmolar, que pode gerar até mesmo uma crise convulsiva. E o dano renal pode ser importante com o uso indiscriminado do manitol. A gente tem que usar ele com sabedoria, mas é uma droga muito segura. Já a salina hipertônica, eu particularmente prefiro. Se vocês forem ver os últimos guidelines, eles geralmente tendem a usar mais a salina hipertônica. Por quê? Porque ela aumenta a osmolaridade de forma direta. Você está dando sódio, e o sódio está ali na fórmula da osmolaridade. Então você consegue ver exatamente em que ponto você está induzindo hiperosmolaridade nesse paciente. Então é uma droga que a gente tem mais segurança no manejo dela. Mas só deve ser administrada em acesso venoso profundo. A não ser que você use uma salina com concentração muito baixa, 3%. Só que você vai ter que fazer um volume gigantesco para induzir a osmolaridade que a gente está pretendendo aqui. Então, geralmente, a gente faz a salina 20% purinha, meio a 1 ml por quilo, que a gente infunde entre 10 e 15 minutos. Geralmente, bota no microgotas para correr. Por que a gente não faz em bolos? Porque ele é tão hiperosmolar, que você pode causar uma vasodilatação inapropriada por conta da tamanha osmolaridade de uma vezada só. Então, o correto é a gente infundir um pouco mais lento. Mas é uma medicação que só deve ser feita, tá, gente, nessa concentração em acesso venoso profundo. A anatremia deve ser avaliada a cada 6 horas, isso dá muita segurança para que a gente não passe demais e gere uma hipernatremia que possa causar dano ao paciente, sem benefício no controle da hipertensão intracraniana. E as complicações podem ser congestão volêmica, insuficiência renal também, mielinólise pontina, apesar de descrito, eu nunca vi, apesar de já ter usado quilos e quilos de salina hipertônica. A mielinólise pontina não é para qualquer pessoa, está mais associada a pacientes debilitados e desnutridos, corrigindo hiponatremia e não induzindo hipernatremia. Então, apesar de ser possível, eu nunca vi, é algo extremamente raro. E a gente pode ter acidose hiperclorêmica, hipocalemia, necrose cutânea e flebite se a gente fizer numa veia periférica. Então, como é que eu recomendo que vocês usem? Sal ou açúcar? Vocês me perguntarem, ei, Carlos, o que é o melhor? Então, ambos são bastante eficazes. A salina hipertônica tem algumas pequenas vantagens em relação ao manitol. De uma maneira geral, é a droga utilizada na maioria dos centros, mas a gente pode usar qualquer uma das duas. O manitol, como é que a gente usa então? Recapitulando, meio, 0,25 a 1 grama por quilo. Uma dose, então, é de 87,5 a 350 numa pessoa de 70 quilos, corre o frasquinho inteiro, como a gente combinou a princípio. Ele pode ser repetido a cada 2 a 4 horas, e permite o uso em acesso venoso periférico. Então, isso é uma grande vantagem para o paciente que, acabou de chegar na emergência para você. Deve ser feito em bolos, E a salina hipertônica. A salina hipertônica a gente vai fazer meio a 1 ml por quilo. Eu já vi trabalhos fazendo 2 ml por quilo, ou seja, um grande bolo de salina hipertônica, mas nesse estudo conseguiu-se reverter herniação cerebral, herniação uncal, em até 75% dos casos.
Eu já vi realmente reverter com 1 ml por quilo. Você vê o paciente com a pupila começando a abrir, começando a ficar anisocórico, fazer saline hipertônica e aquilo voltar atrás. Então é bastante bacana, realmente funciona. A gente pode causar hipotensão se administrado muito rápido, então é um cuidado que a gente tem que ter. Também não é para botar em 1 hora, tá, gente? Ali 10 a 20 minutos. Ele necessita de acesso venoso profundo. E o sódio sérico alvo, qual que a gente vai querer? Em torno de 145 a 155. Por que a gente quer esse alvo sérico? Porque nele, quando a gente chega nesse alvo, a gente está aproximadamente em torno de 310 miliosmols de osmolaridade sérica. Então a gente vai atingir o nível que a gente pretende de forma direta, sem necessariamente dosar a osmolaridade. E depois, se a gente quiser manter essa natremia nesse nível, você vai mantendo ali ou com outros bolos de salina, ou pode manter uma salina 3% ou 2%, e acompanhando sempre, gente, o sódio de 6 em 6 horas. Isso é bastante importante. Dosar o sódio, então, de 6 em 6 horas e avaliar a osmolaridade sérica de 12 em 12 horas. O alvo 310 a 320 e a fórmula está aqui para gente. 2 vezes o sódio, glicose sobre 18, ureia sobre 2,4 dividido por 3. Então vejam só, o peso do sódio é gigantesco comparado aos outros na osmolaridade. Então quando a gente induz hipernatremia, a gente induz um aumento bem grande na osmolaridade sérica. Quando a gente usa o manitol, a gente também induz, só que a gente não necessariamente está mexendo com sódio. Então a gente pode ter um gap osmolar. Dependendo da metodologia que o laboratório usa, se você pede lá, dosa a minha osmolaridade sérica, por favor. O laboratório dosa o sódio, dosa a glicose, ureia, usa nessa fórmula e te dá um valor. Se você está usando manitol, você tem que ligar para lá e falar, eu quero que faça osmolaridade direta, não a calculada. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que ajude bastante na emergência. Eu acho que é um tema bastante interessante. É um paciente grave, um paciente crítico, que demanda muito ali na beira-leito. Mas a gente tratando direitinho, fazendo melhor, medida postural, a gente fazendo a terapia hiperosmolar e junto com os colegas neurocirurgiões já preparando para uma terapia definitiva, nosso paciente pode ter um desfecho muito melhor, principalmente paciente com traumatismo craniano. Um abraço para vocês e até breve.